Oi gente, eu sou Adriana Almeida e vou mostrar para vocês aqui no meu canal Costurando na Itália como eu fiz esse macacão dupla face. É a primeira vez que eu faço, então eu fiquei muito feliz com o resultado. Ele pode ser usado dos dois lados tranquilamente. Eu coloquei 2 coros de botões, como dá pra ver aqui, e combina com o tecido esse de lista. E também, quando a mãe for virar a peça, eu coloquei uma outra cor, que combina com a estampa do tecido principal, que seria o tecido da frente, né? Esse aqui. Bem combinando com o tecido. Então eu espero que vocês gostem, porque eu gostei muito, sendo a minha primeira peça. Então, para fazer esse macacão dupla face, eu vou utilizar esse modelinho que era de meu filho quando ele era bebê. Ok? Eu dobrei ele à metade, peguei um pedaço de carta e fui desenhar toda a ságoma do meu modelinho aqui, que é do meu filho em cima, desenhei. Só que nesse modelo eu não fiz com a manguinha, porque eu quero um estilo salopete. Então eu tirei a medida e vou usar a mesma medida, o mesmo molde para fazer frente e a parte da frente e a parte de trás. Na parte da frente eu mantenho a mesma medida sem acréscimo e para a parte de trás, usando o mesmo molde, eu vou acrescentar 5 centímetros a mais para colocar o nosso botão, ok? Na parte de trás, no momento de cortar, adiciono 5 centímetros na parte do ombro para colocar o botão, para depois a gente poder dobrar, mais ou menos assim. Ok? Mantendo sempre na parte da frente a medida igual e a de trás a única diferença desse molde é que vai ser 5 centímetros para o nosso botão. Ok? Pego o meu tecido, vou pegar o tecido do parte do forro, vou dobrar ele à metade, vou pegar o meu molde e vou posicionar em cima do tecido dobrado. Vou recortar 2 vezes, uma para a parte da frente e uma para a parte de trás. Eu vou deixar sempre uma margenzinha de tecido para poder fazer um acabamento, porque eu vou usar a overlock e ela corta e interna ela vai ficar bem bonitinha. E eu vou cortar a parte da frente na medida desse meu molde. E a parte de trás, lembrando que a parte de trás eu vou adicionar 5 centímetros para o botão na parte de cima aqui, ok? Só essa é a diferença, o resto a gente mantém a medida do molde. Faço isso com o tecido principal também. A mesma coisa, dobro o tecido à metade, apoio o meu molde em cima, corto 2 vezes, a medida do molde. O segundo, acrescento 5 centímetros a mais para o nosso botão, ok? 5 centímetros a mais ali na parte do ombro, aqui nessa parte do ombro. E vou cortar e vou mostrar para vocês como ficou. Aqui são as 2 peças cortadas da parte de trás com acréscimo de 5 centímetros para o nosso botão. Ok? Cortei 2 vezes e também cortei a parte da frente. Essa é a parte da frente cortada, forro e tecido principal. Ok? Na medida normal do meu molde. A única diferença, lembrando, é que foi só 5 centímetros na parte de trás para os nossos botões, que seria aqui, que vamos colocar. Então, eu pego o meu tecido e começo já a montar eles, porque vamos costurar, eu vou levar eles à máquina, vou costurar ele todinho e depois eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou pegar frente com frente do tecido, como estou fazendo aqui. Isso é a parte do forro com a parte do tecido principal frente com frente. Posiciono ele um sobre o outro
e depois eu vou costurar. Ok? Posiciona direitinho para não ficar nada torto. E vou passar na máquina, na minha overlock. Vou costurar. Eu vou passar a costura, vou deixar a parte dos lados aberta. Vou começar a costurar debaixo das axilas, ombro, pescoço, ombro e até na axila e paro com a costura lá. Deixo as laterais abertas, todas as duas. Vou costurar a parte da perninha, já fecho, costuro toda essa parte do fundo deixo aberta, não costuro, e a segunda perninha eu deixo 5 centímetros aberto para puxar o nosso tecido depois de costurado, ok? A mesma coisa eu vou fazer com a parte de trás. Com a segunda parte do tecido, vou juntar frente, tecido principal com tecido principal, com o forro, frente com frente, ok? Lembrando, frente com frente dos tecidos, tá? Tanto do forro quanto do tecido principal. E vou fazer a mesma coisa. Vou passar a costura das axilas, ombro, pescoço, ombro e axilas e deixo aberto as laterais. Dessa segunda parte, costuro as perninhas, deixo aberto o fundo, costuro a perninha sem deixar margem nada aberto. Os dois lados sempre aberto das duas peças, ok? Para a gente poder meter o nosso tecido dentro, uma parte dentro, que para mim a parte mais difícil é essa. Aqui eu costurei, fez um erro, costurei o fundo, depois eu vou descosturar, mas não tem problema, então eu vou montar para vocês tudinho, como a gente tem que fazer. A parte de trás mantém ela do mesmo jeito do avesso. Já a parte da frente a gente coloca ela direito com direito, desvira a peça, ok? Eu, como falei para vocês, eu costurei o fundo, não deveria ter costurado. A gente só costura o fundo quando vai fazer macacão com os botões, mas mesmo jeito, depois eu vou mostrar para vocês que eu descosturei e vou costurar igualmente as outras peças, tá certo? Então agora eu vou mostrar como a gente coloca as duas peças uma dentro da outra, tá certo? Muita atenção, desvirar todos os cantos e lembrando bem que não vai costurar do fundo como eu fiz, como vocês estão vendo no vídeo, ok? Agora eu vou pegar a parte desvirada, vou encontrar forro com forro, ok? E vou colocar a parte com o desenho para cima e vou meter essa parte aqui, que seria a parte da frente, dentro daquela que está do avesso. Lembrando que o forro deve estar na mesma posição do forro, ok? Assim como vocês estão vendo que eu estou colocando aqui. Essa é a parte que deve estar um pouco mais atenta. Depois o resto é tudo muito fácil. Aqui, lembrando que eu costurei meu fundinho, ele não deveria estar costurado, porque eu não vou colocar botões. Ele só vai costurado quando é para colocar botões, que vai ser o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês ele com botão. Então, a gente encontra as perninhas com as perninhas, ok? Perninhas com perninhas e depois a gente encontra costura com costura, costura da axila com costura da axila, ok? Tecido do forro com forro e a gente vai passar a costura toda em volta. Tecido principal com tecido principal, forro com forro. A gente arruma bem a peça dentro e vai passar a costura toda em volta. Dos dois lados que estão abertos. Também a mesma coisa nós vamos fazer com esse. Lembrando que nós temos que fazer também com o fundo, porque eu costurei o fundinho, ok? E não deveria ter costurado. Encontro as costuras, coloco um alfinete
para elas não saírem do lugar. E vou passar na máquina. Vou passar na máquina todos os lados, os dois lados, para vocês verem como vai ficar. Vou mostrar para vocês já já. Então, eu continuo encontrando as minhas costuras. E muito importante para não ficar torto. As perninhas embaixo eu já fechei. E agora eu vou passar na máquina. Vou passar todos os dois lados na máquina e eu vou mostrar para vocês já a segunda parte com o vídeo com o fundinho descosturado. E eu vou passar também a costura igualmente no fundo, como eu estou fazendo nos lados. Ok? Porque esse macacão é um macacão sem botões. Só tem botões nas partes dos ombros. Agora vou costurar os dois lados, frente com frente, forro com forro e deixo sempre aberto. Atenção para não fechar, não se fecha, sabe? E agora vou mostrar para vocês como ficou, tá certo? Então eu já passei na máquina, aqui eu já descosturei o fundo, o fundinho que eu tinha passado junto, deixei meu espaço em uma das perninhas de 5 centímetros para a gente virar o tecido. Vocês viram que eu fui e tive que descosturar. E vou fazer igual. A costura que eu fiz nos lados, vou fazer igualmente aqui no fundo. Ok? Vou fazer a costura toda em volta. Frente com frente, forro com forro. Essa é a parte do fundo. Que, como eu mostrei para vocês no vídeo, eu esqueci e acabei costurando. E quando a gente costura os fundos, isso significa que a gente tem que colocar botão. Eu quero ele sem botão. Aqui já todo costuradinho, dá para ver. Os lados costurados. E agora vamos desvirar a nossa peça. Vamos desvirar a peça por aquela abertura que nós deixamos em uma das perninhas. Lembrando que só uma das perninhas a gente deixa a aberturinha, sabe? Não se pode deixar nas todas duas, porque depois fica difícil de fechar. Não fica difícil, fica feio. A gente deixa só um espaço, só uma perninha para poder desvirar a nossa peça. Então, a peça agora tá desvirada e quase pronta. Pronta para colocar os botões e fechar a aberturinha que nós deixamos. Aqui a parte da nossa peça toda desvirada. Vou mostrar para vocês os fundinhos, ficou bem fechadinho, um acabamento bem feito. Essa parte aqui eu vou fechar depois na máquina, porque eu vou rebater toda a peça. Foi aquele espaço que nós deixamos aberto para virar. E é o momento em que eu vou passar a costura nas perninhas para rebater, eu aproveito e vou fechar. Ok, vou fechar, vou passar uma costurinha toda em volta, em todas as duas pernas. E vamos colocar os nossos botões. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou com os botões e toda costurada. Ok, essa parte aqui era os 5 centímetros que nós adicionamos ao momento de aumentar a nossa peça. Então, eu já vou mostrar para vocês como ficou. Minha peça está terminada. Coloquei uma etiquetinha na frente. Coloquei os meus botões. Tic-tac, de chamar automático. Eu gosto sempre de combinar os botões com tecido. Então, aqui eu coloquei cinza e embaixo eu coloquei verdinho. Porque assim combina quando a mãe for virar. Vou mostrar para vocês já. Aonde tinha a abertura que eu deixei para virar o tecido, passei na máquina, que fechei tudo direitinho. Muito feliz de ter terminado esta peça. Aqui é ele virado. Vê como combinam os botões? Da parte do forro eu coloquei etiquetinha. Depois a mãe pode cortar, se não gostar, né? Os botões combinam. Parte de dentro e parte da frente. Que assim a mãe tem duas opções. Pode usar dos dois lados. É uma malha, esse tecido, ele é elastizado um pouquinho, não tanto, 95%.
de algodão e 5% elástico.